Olá! No Prático Empresarial de hoje, vamos entender se as empresas de impacto social podem ser lucrativas, se elas atendem apenas a população de baixa renda e mesmo o que são empresas de impacto social. A Márcia Machado, analista do Sebrae Minas, e o Júlio Figueiredo, proprietário da Pop Recarga, vão responder essas e outras perguntas. Vem com a gente? Márcia, o que é um negócio de impacto social? São empresas que nascem para resolver problemas reais da sociedade. Elas devem ser sustentáveis e escaláveis. Então é uma empresa que ela é competitiva nesse mercado que ela escolhe atuar. Escalável quer dizer que ela vai aumentar muito rapidamente o público que ela atende, é isso? Sim, ela vai atingir um número maior de pessoas em um curto espaço de tempo. Então ela nasce para o mundo. Quando nós começamos a desenvolver o conceito do Pop Recarga, eu não tinha menção que era um problema de impacto social. Porque por mais que a gente pensasse que realmente a gente estava chegando até o usuário, levando um bem, atendendo a uma necessidade, naquele momento, falando de 2014, eu pensava que pelo fato de ter uma cobrança atrelado a esse serviço, a gente não se enquadrava no impacto social. E aí, com o tempo, eu fui perceber que é completamente o inverso. Você pode sim levar o benefício para alguém, atender uma necessidade e rentabilizar, por esse serviço prestado. Entendi. Márcia, então uma empresa de impacto social, ela pode ser lucrativa? Na verdade, ela deve ser lucrativa. A gente não pode confundir impacto social com filantropia. Então, não é essa a lógica. Então, ela tem que ser sustentável, ela tem que gerar receita, porque ela precisa pagar seus custos. Então, mas só que o diferencial é que é uma empresa que pensa em resolver problemas da sociedade. Então, problemas de pessoas comuns, que eles existem e que hoje nenhuma outra empresa se propõe a resolver. Júlio, a Pop Recarga foi criada, então, para ter lucro? Sim, foi criada para ter lucro. A gente uniu ao útil uma oportunidade. A gente identificou no mercado que existia uma necessidade, uma população que estava carente de um tipo de serviço e a nossa proposta foi resolver esse problema para a sociedade e atrelado a isso ter lucro. O lucro ele é necessário, ele é fundamental até para a gente poder prestar um melhor serviço à sociedade. Como a Márcia bem citou, diferente das instituições filantrópicas ou das ONGs, que tem um papel fundamental também nesse mercado, uma startup, uma empresa que queira resolver um problema de impacto social, a diferença é que elas pensam em resolver o problema, mas não deixam de pensar no lucro, na oportunidade financeira. Que tipos de projetos o Sebrae Minas oferece para os empreendedores que estão pensando em negócios deste modelo? Em função até desse modelo de negócios, desse formato, dessa nova forma de se fazer negócios, o Sebrae tem algumas metodologias ágeis que auxiliam o empreendedor a pivotar, a validar a ideia junto ao mercado, ou entender a jornada desse cliente. Ele sai dessa ideação para um contexto de operação, monetizando ou não. Então o Sebrae tem algumas metodologias que auxiliam dentro do projeto Identidade Startup aos empreendedores a encontrarem um caminho. O que a gente deve ressaltar é que não é um modelo estático. Nesse tempo de empresa, qual foi o seu maior desafio? Empreender é um grande desafio. Eu acho que um desafio a cada dia, A gente só muda de ciclo, só muda de fase. Se eu pudesse citar alguns desses desafios, eu acho que eu traria 3 à mesa. O primeiro é de você sair da ideia ao primeiro protótipo. Então você tem um desafio inicial que é tangibilizar. Uma ideia por si só, ela é apenas uma ideia. Igual o Pop Recarga, tem inúmeras outras pensando ao redor de BH, ao redor de Minas, ao redor do Brasil. Então, entre a ideia e colocar para executar já é um grande desafio. O segundo é esse desafio de validar esse protótipo inicial. Você colocar no mercado, encontrar os primeiros clientes, é uma proposta que é desafiadora, porque até então ninguém te conhece.
Então, capitanear esse ciclo aí também dos primeiros clientes é um grande desafio. E o terceiro é conseguir manter-se de pé. Márcia, o Pop Recarga, que é o nosso case de hoje, ele foi criado para pessoas desbancarizadas. Esse que é o termo, não é, Ju? Correto. Todo negócio social é voltado para a população de baixa renda? Não, na verdade a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito. É muito comum hoje surgirem, né, negócios de impacto social no segmento de saúde. Então, às vezes, quando você começa a trabalhar questões de pronto atendimento, doenças crônicas, prevenção, você atende uma população de forma geral, não somente pessoas carentes. Então, quando você vai para o setor de educação, que é muito comum, né, você tem aí startups criadas para questão do Enem, aulas particulares, treinamentos online, etc. Então, ele atinge todo e qualquer cidadão, independente da renda, da faixa etária. Então, um negócio de impacto social, como ele mesmo diz, o nome mesmo diz, é aquele que traz um impacto à sociedade. Márcia, um negócio de base tradicional pode investir nessa vertical? No futuro, todo negócio tradicional que for constituído, ele vai pensar nesse impacto que ele traz para o entorno onde essa empresa está instalada. Então, deveria hoje, eu acredito que empresas tradicionais não deveriam nascer pensando apenas na lucratividade. Se esse empreendedor quiser virar a chave, eu acho que ele precisa ter em mente, precisa ficar muito claro que problema ele quer resolver. Porque simplesmente uma empresa tradicional não é uma empresa de impacto social, ela causa impactos e ela tem que minimizar isso nesse entorno onde ela está constituída. Mas ele tem que repensar o modelo de negócios dele, ele tem que pensar nesse formato, entender melhor a jornada do seu cliente, ele tem que dar uma virada de chave, então ele tem que mudar a forma de pensar e a forma de se fazer negócios. Que dica você dá para quem quer empreender nesse mercado? É um mercado que ele tem alguns desafios. O primeiro deles é entender muito bem qual público você vai atender. Então, para quem quer empreender, acho que o primeiro grande desafio é qual valor eu levo e a que público eu levo. E a partir daí, naturalmente, você atendendo e levando o valor social, o cunho financeiro vem na sequência. Márcia, e aí? Já entendi qual que é meu público, quero empreender nessa vertical, qual o próximo passo? Bom, primeiro pensamento, não ser mais um. Você pode fazer algo que já existe, mas de forma diferente, a questão da inovação. A inovação, você não tem que ter ser um produto ou um serviço inédito que ninguém nunca pensou, não é bem isso. Talvez uma jornada do cliente diferenciada, uma forma de se fazer negócios, um olhar diferente para aquele problema. Você tem que resolver um problema, senão o negócio não vai fazer sentido, porque tem que fazer sentido para o seu cliente. E uma coisa muito importante, não espere que os outros venham investir na sua ideia. Porque se o empreendedor não está disposto a investir financeiramente no seu negócio, outros não vão investir, porque às vezes as pessoas têm ideias maravilhosas e chegam e nos pedem, arruma um investidor para minha ideia. Isso não existe. E um dos equívocos é esse. O empreendedor achar que vai empreender nesse eixo social ou em negócio de impacto social, vai ser muito mais fácil encontrar investidor e, na verdade, a lógica é a mesma para qualquer segmento que venha empreender aí no mercado. Então, você tem que formar uma equipe ou formar parceiros, porque você não precisa, o empreendedor não precisa saber de tudo e ele não vai saber de tudo, mas ele precisa ter habilidades que ele consiga juntar pessoas, ele consiga conectar
ideias, conectar pessoas, conectar recursos. Obrigada, Márcia. Obrigada, Júlio. Esse foi o Prática Empresarial sobre negócios sociais. A nossa websérie continua aí à sua disposição sobre vários outros assuntos, entre eles abertura de empresa. A gente falou um pouquinho sobre o tema aqui e vamos falar mais no episódio específico sobre o tema. Eu sou Andresa Capello, analista de atendimento do Sebrae Minas. Te vejo no próximo Prática Empresarial.